Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trarei um estudo para vocês e será um vídeo diferente, porque é um vídeo de oração, é um vídeo também que eu farei um pedido para vocês. Então, é um vídeo muito especial, certo? É um vídeo, um estudo que eu preparei interessante, no qual eu reuni versículos, palavras do apóstolo Paulo nas suas cartas, em que ele pede oração para os irmãos, aqueles que são eleitos e que compõem a noiva de Cristo e que são edificados através da palavra dos pastores, como ele diz, e daqueles que pregam a palavra de Cristo, a palavra da verdade. E por que ele pede isso? Nós veremos nos versículos. Mas um dos fatores é porque nós temos dificuldades, nós somos pessoas falhas de carne e osso, então nós precisamos estar em santidade, estar dentro do centro da vontade do Criador, porque querendo ou não, existe um grande temor aqui de que se eu me desviasse da verdade e começasse a pregar mentiras, pessoas seriam prejudicadas através do espírito do engano, através da vontade do inimigo. Então é necessário que eu esteja alinhado e que as pessoas que pregam a palavra do Criador estejam santificadas e muito dentro do temor de Deus, submetidas a Ele, disponíveis e sensíveis à voz do Espírito Santo para falar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é a vontade do Pai. Inclusive, não somente pregar os versículos bíblicos de forma seca e dura, mas de forma com amor, que é o que eu tenho buscado evoluir, trazendo paz, consolação também, porque não adianta nada eu vir aqui pregar a Bíblia e as pessoas saírem mal do vídeo. Então, é aquela questão, não podemos amansar a verdade, não podemos amornar ela, porque os mornos serão vomitados. Então, tem que ser pregado aquilo que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo com um espírito de mansidão, com os frutos do Espírito Santo que Paulo descreve no livro de Gálatas. Então, portanto, vamos direto ao ponto, meus irmãos, vamos direto ao ponto e começando por, vamos lá, 2 Tessalonicenses 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, para que a palavra prossiga, seja glorificada, o verbo, e para que a gente seja guardado do mal e desses homens dissolutos. A fé não é de todos, ele diz. A fé é daqueles que foram escolhidos, daqueles que buscam inclinar o seu coração para Deus, não que são perfeitos, não que são melhores do que os outros, mas que buscam entender qual seja a vontade do Pai e se submetem à vontade dele, simplesmente. Que saíram da rebeldia, aos quais todos já foram antes, mas já foram transportados para o reino da luz, como Paulo diz, saíram do reino das trevas para o reino da luz, e desse modo saíram da morte e estão na vida. Então, a fé é destes, daqueles que amam a Deus. Então, vamos lá. Como Jesus fala no Sermão do Monte também, bem-aventurados os que choram, os pobres de espírito, os apaziguadores, os mansos, os que padecem pela justiça, pela verdade e por amor do nome dele. Esses são aqueles que são bem-aventurados. Então, enfim, eu posso até fazer um vídeo sobre características daqueles que hão de herdar o reino dos céus e características descritas no livro de Apocalipse
e pelo apóstolo Paulo, por exemplo, daqueles que não hão de herdar, né? Seja ira, glutonarias, dissensões, invejas, bebedices, tudo isso, fornicações, tudo isso o apóstolo Paulo fala. Nossa, tem muito que fazer um vídeo, né, sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Mas vamos lá, vamos continuar. Colossenses, no capítulo 4, fala o seguinte, meus irmãos, versículo 3. Orando também, vamos lá. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Óbvio que eu li um pouco mais, mas o foco é perseverando em oração para que Deus abra a porta da palavra, ou seja, abra a revelação, a sabedoria, a inteligência, para que nós consigamos pregar essa palavra. Então, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 2 também, eu falarei com vocês. Eita. Achei aqui. Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Ou poucos são os ceifeiros, também é falado. Então, que o Senhor da ceifa envie essas pessoas. Agora, indo para Hebreus, bem no finalzinho, no capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, enfatizando sobre o sangue da aliança eterna, o Deus de paz, Deus é Deus de paz. Que mais? O Senhor Jesus é o grande pastor das ovelhas, então tudo o que todos fazemos, seja um obreiro, seja pastor, seja mestre na palavra, seja quem for, é apontar para Ele. É isso que os filhos de Deus fazem, como ele diz em Efésios, né? Para que todos nós sejamos um, evoluindo até chegar na estatura do varão perfeito. Então foi dado o ministério aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, porém, eles não são melhor do que ninguém. Não é uma hierarquia religiosa, mas é alguém que está ali para servir os irmãos, como a palavra diz. Porque o Messias falou, o que quiser ser maior dentre vós, que sirva. Então, simplesmente o Criador coloca pessoas as quais buscam diligentemente, as quais Ele deu um chamado, todos temos chamados, na verdade, e as quais Ele colocou ali, porque toda autoridade é colocada por Deus. Essas pessoas estão ali para servir
e não para serem servidos, certo? Porém, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, como ele diz em Efésios. E aí, o que acontece? Mesmo assim, ele pede oração, justamente por causa do quê? Das batalhas espirituais, que quando você está ganhando muitas almas, você está batalhando espiritualmente, a batalha é grande. Então, por isso que Paulo, o qual era responsável por milhares de pessoas que se inspiravam nele, e até hoje, na verdade, então milhões, bilhões, ele precisava de orações. Então, se o próprio apóstolo pedir orações, por que eu não vou também pedir para vocês? Então, ensinando aqui a palavra e ao mesmo tempo pedindo orações. E para finalizar, a última parte aqui com vocês, Efésios 6, no finalzinho, versículo 18. Depois que ele fala das armaduras de Deus, aos quais eu já vou falar com vocês na oração, vamos continuar aqui, daí depois eu falo. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Então vocês se lembram quando ele falou para que seja aberta a porta da palavra? É muito parecido. Agora ele está falando para que seja dada com confiança, com ousadia a palavra, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, esse foi o final destes versículos do apóstolo Paulo pedindo orações. Espero que tenha sido edificante para vocês. E para aqueles que ficaram até aqui, que com certeza são pessoas que querem aprender, que têm humildade no coração e que estão aqui pela palavra, porque amam a Jesus e a palavra, eu gostaria também de orar por vocês. Então eu sempre oro por vocês, se já estão debaixo de oração, mas orar aqui também durante o vídeo. Então vai ser uma oração muito simples, que essa semana e esse ano e esse dia seu seja abençoado, que o Criador esteja presente na sua vida e que Ele guarde a sua entrada, a sua saída e faça resplandecer sobre o seu rosto a luz dele resplandeça sobre o seu rosto na sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo e a sua lamparina seja encontrada cheia de óleo quando a meia-noite chegar, que a gente possa realmente ser cheio do Espírito Santo, que Ele também console os corações de vocês naquilo que vocês estiverem precisando de cura, que Ele conceda as petições que vocês têm feito pelas famílias de vocês, pela vida de vocês e tudo aquilo que for dentro da vontade do Criador que seja concedido, que Ele ajude vocês também a perseverar nas batalhas, porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que mais? Então, que a gente seja forte, corajoso, que vocês recebam do fortalecimento, da força de Deus, do amor de Deus na vida de vocês e que a gente possa também manifestar todos os frutos do Espírito Santo, seja paz, benignidade, paciência, amor, alegria no Espírito Santo, como Paulo fala para nos regozijarmos, e que a gente possa caminhar dentro do caminho estreito dele. Vocês caminhem sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneçam nesse caminho que leva à vida, o caminho verdadeiro, o caminho de justiça. E por fim, que vocês estejam revestidos de toda a armadura de Deus, desde as botas da preparação do Evangelho da Paz, escrita aqui em Efésios 6, o cinturão da verdade, toda a couraça da justiça, vocês estejam revestidos, e o capacete da salvação que bloqueia os dardos que o inimigo lança na mente das pessoas, as mentiras, os enganos. Então é tão necessário
quanto nunca estar revestido de toda essa armadura do Criador todos os dias. E além disso, o escudo da fé, meus irmãos, vocês estejam com esse escudo e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, que o alimento de vocês seja a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para estar andando pelo Espírito, para vencer a batalha contra a carne e os pecados, não é somente lutar contra o pecado, mas é necessário alimentar o Espírito. Então, que o Criador coloque fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da presença dEle, do amor dEle na vida de vocês, para que vocês consigam dar alimento ao Espírito de vocês e estar com essa espada, que é a palavra de Deus, viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos, para fazer divisão entre juntas e medulas, e divisão entre a alma e o espírito. Essa é a palavra de Deus poderosa para salvar. Então, essa é a minha oração, e que vocês não se envergonhem do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto judeu como gentil, como pessoas de todo povo, tribo, língua e nação, aos quais o Cordeiro com seu sangue comprou, com seu sangue puro, imaculado, perfeito, para salvar e remir os nossos corpos, alma e espírito da perdição e nos levar à salvação, à vida eterna com o Criador. Então, essa é a minha oração, que vocês sejam abençoados e guardados pelo Criador. Em nome de Jesus, e que vocês fiquem e permaneçam na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por terem acompanhado, meus irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo e que vocês, além de receber orações, de permanecer aqui no canal, compartilhar com alguém que vocês gostam e que gostam da palavra de Deus, que creem que serão edificados nesses vídeos. Eu peço também, desde já, humildemente, porque eu preciso das orações de vocês, como foi demonstrado nesse vídeo aqui. Então, muito obrigado, meus irmãos. Que o Criador vos abençoe sempre e até a próxima. Fui!